Aplauda mais forte, hein, meu querido, que é para Jesus, não é para o homem. Amém? Que presença de Deus aqui neste lugar, querido. Você vai ser transformado, porque quem transforma é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, poderosa. Que louvor, hein? Hoje eu não sei se vou conseguir pregar. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Queridos, eu quero... O meu amigo Henrique vai subir aqui, vai me ajudar, que o Thiago ele não está muito legal. Inclusive, hoje nós declaramos a cura no corpo dele. Às vezes vem batalhas, queridos, que é espirituais, não é terreno. O cara não tá, parece que está desanimado, não. Às vezes é algo espiritual que está atrapalhando a nossa vida. Então, eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar pelo grupo de louvor, o líder do grupo de louvor, que é o Léo Marques, para que todos sejam restaurados. Teve a Giesa também que passou mal, várias pessoas. Então, nós como igreja, nós vamos interceder pelas pessoas. Amém, querido? Que você possa erguer sua mão, declarar. Pai, na Tua presença, Pai, na Tua presença, nós encontramos, Deus amado, refúgio. Na Tua presença, Pai amado, nós somos atraídos, Pai amado, para revelar, Deus, o Teu amor, o Teu cuidado, Deus. Obrigado, Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Ter carregado a nossa cruz, Pai amado, pela minha vida, pela sua vida, querido. O Senhor, a intenção da palavra é que Jesus esteja em você, querido, para se tornarmos a estatura perfeita do varão perfeito, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então a vida de Jesus está em você, querido. Então não há necessidade em você. Não pode ter enfermidade. Muitas são as lutas espirituais, mas hoje, em nome de Jesus, nós ganhamos essa vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedimos, Pai amado, e atraímos um corpo, uma restauração de todas as pessoas do grupo de louvor. Se tem alguém aqui também enfermo, nós trazemos à existência a saúde de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda mais uma vez, queridos, que você pode se assentar, em nome de Jesus. Muito bom, mais um culto conquiste, né? A gente fala mais um culto, só que ele é oculto, né? Muito obrigado, Rafa. É o culto da transformação, né? O culto que o Senhor preparou para a sua vida, né? Amém? Você está feliz, querido? Está aqui? Amém. Hoje a Dani foi aqui, ó, podia até falar de novo, né, Dani? Foi extremamente usado por Deus para falar sobre o Dia das Mães, né? Mãe é mãe, né? Mãe, ela tem Deus e a mulher, somente Deus e a mulher têm o poder de gerar vida. Somente Deus e a mulher. Então a mãe, ela é responsável por muitas coisas na vida de uma pessoa, muitas coisas, né? Você pode crescer e ter o privilégio de ter sua mãe por perto. Mas também, para algumas pessoas como eu, não tive minha mãe tão perto da minha vida. O meu irmão que está ali. Mas a presença do Senhor, ela sempre, supriu as necessidades. Sempre supriu. Então, se a tua mãe está aqui, querido, se a tua mãe está aqui, eu quero que você dê um abraço nela. Você como filho, daqui a pouco é a esposa, o marido dá um abraço na sua esposa. Abrace, porque nós temos que dar valor para as pessoas que estão agora em nossa volta. Dá valor. Que a gente só sabe, às vezes, querido, pessoas têm que perder para dar valor. Mas você, graças a Deus, está aqui. Então nós temos que glorificar a Deus por isso. Amém? Eu quero... Amém, a Dani foi levantar, abraçar a sua mãe. Eu quero saber, querido, se hoje, pela primeira vez, você está aqui na JET, no Culto Conquiste, você ergue sua mão, que nós vamos tentar te enxergar nessa fumaça abençoada aqui, né? Amém? Pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Pela primeira vez, você levanta seu braço. Primeira vez aqui na JET, pastor, não tem. Amém, que você possa ser identificado. Amém, queridos? E, independente se tem ou não tem, eu não vi nenhuma mão levantada, eu quero desejar que vocês todos são bem-vindos. E você mesmo diz para você mesmo, né? Eu sou bem-vindo em nome de Jesus, amém? Amém. Tem uma palavra de Deus ao seu coração. E antes de começar essa palavra, eu quero que você feche seus olhos novamente. Eu quero te dar um minuto para você pensar um pouco aí, acalmar sua energia, seus pensamentos.
Daqui a pouco você se movimentou muito no louvor, isso é bom, isso é maravilhoso. Teu corpo está glorificando a Deus. Se você quiser, pode adorar, pode glorificar, pode falar palavras para agradar a Jesus, que a presença dele está aqui. O Vinícius falou aqui, ele está na casa. Então, querido, o que você quiser pode ser feito, porque ele está aqui na casa. Que o seu coração daqui a pouco está machucado. Daqui a pouco, não, pastor, meu coração está tranquilo, mas eu quero alcançar um novo nível na presença do Senhor. Amém. Você vai ter a oportunidade hoje de chegar nesse novo nível. Pai de amor, na tua presença, eu te agradeço, Pai amado, por cada pessoa que está aqui, Deus. E também te agradeço pela tua presença, que ela é boa, Pai. Tua presença é agradável aos nossos olhos. Tua presença é agradável ao nosso corpo. Se existe doença, Pai amado, a doença ela tem que sair. Se existe, Pai amado, um trauma, esse trauma tem que sair. Se existe uma dor no coração, ela tem que sair. Porque a tua presença está aqui nesse lugar. Obrigado, Jesus. Seu nome venha a ser exaltado em tudo. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus, amém, querido. Amém, glória a Deus. Meus queridos, eu quero falar uma palavra que impactou meu coração, e o tema está ali, ele pode colocar o tema da mensagem. A derrota não precisa ser definitiva. Às vezes, querido, nós estamos numa derrota, ou estamos batalhando algo, e acaba que perdemos. E eu já tentei várias coisas, já fiz vários planos, vários projetos, que acabou dando errado. Só que nós gostamos de vitória. Você gosta de vitória? Mas você só sabe o que é vitória porque possivelmente, você teve uma derrota na vida, né? Só que a derrota, ela não é definitiva. A derrota não é definitiva. Da mesma forma, a tempestade não é definitiva. Então, às vezes, estamos passando por um momento difícil na nossa vida e você acha, acabou para mim. Acabou, não tem mais jeito. Meu querido, eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele está aqui para dizer que a tempestade vai passar na sua vida, porque a derrota não é definitiva. A vitória vai chegar na sua vida. E como eu estava falando, eu relutei para trazer essa mensagem, porque é meio pesada, sabe? Só que o Espírito Santo veio tocando no meu coração e eu pensei o seguinte: você está sendo aqui instruído pela palavra. Você tem o seu tempo com Deus em casa, amém? Você ora, você busca, você tem acesso à Bíblia, né? A palavra de Deus poderosa, mas você está sendo instruído. Agora imagina só, por uma instrução aqui, que eu omito, deixo de falar para você, ou faço de conta, eu vou passar aqui a mão na tua cabeça, chega no final da tua vida, por uma palavra que eu falei aqui, mal falada, maldita, né? Palavra mal falada, uma palavra maldita. Chega no final da tua vida, você está diante de Jesus, poxa, agora eu vou entrar. E Jesus, não, tu não vai entrar. Mas como assim? O pastor lá me ensinou assim. E aí, você chega, foi o pastor, Jesus, ele me ensinou, ele disse que estava na tua palavra. E aí você vai para o inferno. Ia ser uma boa escolha isso? Não, né? Não ia ser uma boa escolha. Então, a intenção da palavra, a minha intenção é que você tenha o conhecimento, a revelação da palavra de Deus, para que você não pereça, para que você consiga acessar a vida eterna, para você ser salvo, e não estar sobre a minha mão o sangue da sua vida, a sua vida não está. Então o objetivo aqui, querido, estou fazendo você refletir, é que você seja salvo. E se você crê em Jesus com todo o seu coração, hoje mesmo você encontra a salvação. Então não vai ser pela minha vida que por uma instrução você vai errar. Não vai ser pela minha vida. Você vai acertar, bem pelo contrário. Porque é a palavra de Deus. Não é uma instrução que vem do próprio pastor Israel, mas uma instrução que vem da palavra de Deus. E com isso, a Bíblia nos ensina, agora eu vou entrar na mensagem, Josué 7, capítulo 7. Não precisa abrir, quando eu pedir você coloca ali, fazendo favor. Josué é o sucessor de Moisés. Josué entrou na terra prometida, ele batalhou com
todo o povo de Israel e também conquistou a cidade de Jericó. Jericó, uma guerra, Jericó. O Senhor deu uma estratégia, repita comigo, estratégia. O Senhor deu uma estratégia para Josué. E aí, durante 6 dias eles marcharam em volta da cidade, você sabe a história. No 7º dia eles marcharam mais uma vez, e aí gritaram, tocaram as trombetas, e as muralhas caíram. E eles tiveram vitória. Vitória é bom, não é bom vitória? Só que a Bíblia nos ensina, isso está no capítulo 6, a Bíblia nos ensina no capítulo 7, que eles estavam vindo de uma vitória, mas chegaram numa determinada cidade que se chama Ai, e eles olharam assim, essa cidade aí é pequena. E a vitória, quando você conquista algo, você fica felizão, você fica tranquilo, está tudo certo, dinheiro na conta, está tudo dominado, eu vou conseguir, eu posso, eu faço e eu desfaço, né? E eles olharam para aquela cidade, se Jericó, eles já tinham olhado, e era uma cidade grande, o Senhor deu uma estratégia, e eles venceram. Agora estava fácil. Aqui é o lutador do UFC, né? O lutador do UFC, não sei se vocês já assistiram, mas o lutador do UFC, ele ganha uma, ganha duas, tem algumas exceções, 3, 4, aí daqui a pouco ele ganhou, ele está com o cinturão já há dias lá, né? Daqui a pouco ele dá uma fraquejada, por não ter treinado, por não ter se dedicado, ele perde o cinturão. Talvez você não assista ao UFC, não tem problema nenhum, está tudo certo. Mas Josué, ele estava diante da cidade de Ai, e aí ele falou para os seus espias, vão lá, observem a cidade, e vocês tragam uma informação para mim. Com isso, foi lá alguns espias e Acã. Repita comigo, Acã. E exatamente, tem gente comigo aqui prestando atenção na palavra. Acã, ele olhou para aquela cidade, queridos, ele falou, isso aqui vai ser moleza. Eu acredito que uns 2 ou 3 mil soldados, nós acabamos com esse povo. Chegou a Josué e falou, Josué, está tudo certo, cara, está tudo dominado, pode deixar para mim que eu vou fazer a coisa acontecer. Subiram então os soldados, os israelitas, até a cidade de Ai. Quando chegaram lá, foram colocados para fora da cidade. Eles pensaram, nós íamos conseguir com o nosso próprio braço. Mas tudo aquilo que você não apresenta diante de Deus, todo projeto que você não apresenta diante de Deus, possivelmente vai ser frustrado. Às vezes você até conquista, às vezes, pode ter uma exceção, às vezes você conquista, mas não é nem comparado com aquilo que Deus pode proporcionar na força dele e não na sua. Você entendeu? Não é proporcionado. Aí eles subiram em Ai, né? 2, 3 mil soldados tiveram ali uma decepção. O povo de Ai, os soldados botaram os israelitas para correr. A Bíblia nos fala que 36 soldados acabaram morrendo. 36 soldados. Então Josué chegou para Deus, Senhor, por que isso aconteceu? O que está acontecendo com o povo? Por que o Senhor me fez passar pelo Jordão, chegar na terra prometida, ganhar a cidade de Jericó e chegar aqui e ser destruído? Por que o Senhor fez isso comigo? A Bíblia fala que ele colocou o rosto no pó, né? E ali ele ficou, desanimado, desamparado. Só que tem uma coisa muito profunda aqui, queridos, que no capítulo 6, o Senhor tinha dado uma ordem, e agora você vai entender, se até agora você não entendeu. Ele tinha dado uma ordem para, quando fosse conquistado uma cidade, nada o povo poderia pegar, o povo de Israel, não poderia pegar, porque o ouro, a prata, o bronze, algumas peças preciosas, algumas primícias, tinham que ser levadas na casa do Senhor. E aí o que Acã fez? Ele olhou com os olhos e cobiçou. Então ele começou a desobedecer uma ordem de Deus. Ele cobiçou o ouro. E a primeira olhada, queridos, é um alerta. Primeira olhada. A segunda olhada já é o pecado, já é a cobiça. Tanto que Jesus nos ensina. Um homem, quando cobiça uma mulher, ele já pecou, já traiu. Um homem, quando cobiça a grama do vizinho, você já caiu, você já pecou.
Você tem que dar graças a Deus que as misericórdias do Senhor estão se renovando dia após dia nas nossas vidas. Então ele pegou todo aquele ouro, toda aquela prata, e ele escondeu na sua tenda, debaixo do tapete. Fala assim, debaixo do tapete. Serviu para treino. Agora mais uma vez. Vai ficar bom isso aí, né, Henrique? Mais uma vez, né, Henrique? Aleluia. Eu sei que está frio, né? Vocês estão aí se aquecendo um do lado do outro aí. Debaixo do tapete. Todas as coisas que eram para ser entregue na casa do Senhor, eles colocaram debaixo do tapete. Acã da tribo de Judá. Acã. Escondeu tudo debaixo do tapete. E isso desagradou a Deus, porque foi uma ordem, não pegue. E esse ouro, essa prata é para você levar na minha casa, para você entregar na minha casa. Tem algumas primícias, queridos, que nós retemos. Algumas primícias, inclusive o dízimo. Mas não, o objetivo da palavra aqui não é falar sobre o dízimo, sobre a oferta. Mas tem coisas que nós retemos. E isso aí, às vezes, em vez de ser bênção na nossa vida, vira maldição. Às vezes o dinheiro que você deveria entregar na casa do Senhor, você está retendo porque você está falando assim, eu acho que vai faltar. Aí eu vou segurar no meu bolso. Só que, querido, não vai faltar. Você tem que usar a sua fé. Se você entregar, Ele é fiel e justo para acrescentar muito e muito mais na sua vida. Muito e muito mais. Então Acã, quando escondeu, Deus falou para Josué, o que aconteceu é que o povo está em desobediência comigo. O povo está em desobediência. Eles esconderam algo que era para ser entregue na casa do Senhor. Você entendeu até aqui? Amém? E aí, Josué ficou furioso. Como assim? O que está acontecendo? Mandou chamar todo o povo. E existe uma grande diferença, queridos, entre arrependimento e remorso. Quando Josué estava com a cara no chão, o Senhor falou, levanta daí, cara. Levanta daí. Negativo. O que adianta você ficar chorando e só o remorso, né? Às vezes a gente fica errando, pecando na mesma coisa e só o remorso. E o Senhor está olhando para você e está falando, cara, desse jeito não dá certo. Não adianta você ficar em cima desse remorso. Tem que existir um arrependimento. E esse arrependimento que vai fazer você sair de uma vida de desgraça, desprovido da graça, para uma vida de graça. Queridos, há uma ponte aqui, ó. Vamos supor que tem uma ponte. Você está numa posição negativa, errada, pecando. Você erra, o remorso ele é igual um casaco, né? Você coloca, está com frio, agora esquentou. Só que daqui a pouco vai passar, querido. Vai passar, daqui a pouco você tira o casaco, começa a esfriar de novo. E aí você está na mesma posição, o remorso. Aí você tenta avançar, eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso me movimentar. Você tenta avançar e aí não dá certo. O que nós escondemos, um pecado, algo que desagrada a Deus, embaixo do tapete, ele bloqueia que nós avancemos na presença de Deus, que nós avancemos num propósito. E Deus tem um propósito para a sua vida, mas as coisas que estão debaixo do tapete está atrapalhando você de avançar. Está atrapalhando. Então o que Deus estava falando para Josué, se arrependa. Eu preciso que você santifique o povo. Interessante, queridos, que no Antigo Testamento precisava santificar o povo com a morte. Com a morte era santificado. Tanto que no final dessa passagem, quando revelaram quem que estava errando, que era Acã, o Senhor mandou acabar com a sua família. Na graça, quem foi destruído, quem se entregou pela minha vida e pela sua vida, foi Jesus. Nós temos o perdão dos pecados, nós temos a justificação, Ele nos fez justo. Só que daí, mas então, pastor, e daí? Como é que fica? Então está tudo certo? Não. Porque a graça, ela não invalida o pecado. Ela não invalida o pecado ainda existe. Ele existe. O que está invalidando aqui é a morte sobre a sua vida. Você está me entendendo? A morte sobre a sua vida. Então, quando você entrega a sua vida e você se batiza, você está morrendo dessa forma, o batismo nas águas. E você está ressuscitando com Cristo Jesus. Por isso, o cristão, ele nunca mais morre. Ele descansa. Isso é a graça. Você merecia a morte,
mas a morte recaiu sobre a vida de Jesus. E por isso nós vivemos na graça. É isso. Porque um resumo da graça é isso. O pecado que deveria ser feito, colocado toda a morte, né? Descarregado a morte sobre a vida, as nossas vidas, foi descarregado na vida de Jesus. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Amém, querido? Então, quando ele entendeu que alguém estava pecando, alguém estava errando, Josué acordou cedo no outro dia e falou, vamos alinhar aí todas as tribos e cada um vai se apresentar aqui. Cada um vai se apresentar. Aí apresentou uma família, apresentou duas até chegar em Acã. E aí Josué falou, Acã, glorifica o teu Deus, mostra por que você fez isso, se arrepende, cara. Ele, pois é, eu fiz assim, assim, assim. Ele cobiçou com os olhos, querido, e levou para sua tenda tudo aquilo que ele achava que daqui a pouco ia faltar. E os 5 sentidos do nosso corpo, ele faz com que nós pecamos, os 5 sentidos. Tanto o olhar, o olfato, a audição, o tato, faz nós pecarmos por pequenos impulsos. Daqui a pouco você está desejando algo, e daqui a pouco fica só no desejo. Passa um dia, passa 2 dias, daqui a pouco você está dando liberdade para isso daí atuar na tua vida. Esses dias atrás, querido, várias pessoas me procuraram, pastor, eu preciso confessar algo, várias. E meu querido, é difícil de você ouvir um negócio desse, um pecado, que eu fico pensando, poxa, o cara está realmente arrependido, para estar me expondo a essa situação, a pessoa está arrependida. Pecados assim, querido, que se eu falar para você, sério, pastor, que tem isso dentro da igreja? Tem, querido, tem dentro da igreja. Nós temos o privilégio de ter a misericórdia sobre a minha vida e sua vida, e o perdão dos pecados. O arrependimento é o Espírito Santo que vai colocar dentro da tua vida, para que você saia dessa escravidão, para você saia dessa cobiça, algo que te prende, querido. A Bíblia fala em Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Só que nós, amém? Glória a Deus, amém, é isso aí. Só que nós estamos dando ouvido à nossa carne. E a Bíblia também nos diz em Gálatas, que não é para nós ficarmos alimentando a nossa carne, alimentando os nossos desejos, mas sim para nós alimentarmos o nosso espírito, os frutos do Espírito Santo, a mansidão, o amor, os frutos do Espírito Santo. Então nós somos pegos, queridos, dia após dia, tentando alimentar a nossa carne, dia após dia. Acã estava alimentando a sua carne, só que a morte veio para a vida dele. Eu quero te sugerir hoje, querido, é aquilo que eu falei no início, eu não quero que você pereça por uma falta de instrução, não quero que você pereça, eu quero que você cumpra o seu chamado, cumpra o seu propósito, mas coisas embaixo do tapete, nós temos que trazer à tona. Coisas debaixo do tapete está fazendo você discutir com a sua esposa, coisas debaixo do tapete está fazendo você ficar sem fé, coisas debaixo do tapete está fortalecendo a tua carne em vez de fortalecer o teu espírito, coisas debaixo do tapete, é um pecado, é algo que desagrada a Deus, é necessário você agora erguer o tapete e tirar tudo para fora, queridos. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui que eu queria falar. E esse você pode abrir, queridos. Salmo 139, verso 23. Salmo 139, verso 23. Olha o amor do Senhor aqui, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Próximo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ver o 25? Não tem 25? Acho que é até aí. Amém. Eu coloquei 2 só. Amém. O Senhor está sondando o seu coração. Sonda-me, Senhor. É Ele que sonda o teu coração. É Ele que vai trazer à tona, querido, tudo aquilo que desagrada a Ele mesmo. A Bíblia também nos diz que Jesus está falando, sem mim nada podeis fazer. Como é bom você entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele conduzir os teus passos. Mas nós não conseguimos avançar se você permanecer com coisas debaixo do tapete. Não tem como.
Às vezes é aquela mentira, às vezes é aquele olhar, aquela música que você fica alimentando o teu corpo e ela está te fazendo pecar. O como é bom você ouvir um louvor e você ser, sabe, liberto com isso, liberto. Hoje é a música que você está ouvindo, é as notícias que você está assistindo na internet ou na TV. Nós não conseguimos desligar uma TV. Isso daí está te prendendo. Isso está te prendendo. Tem pessoas que chega agora 5:11. Tem pessoas que, será que o pastor consegue acabar o culto aqui porque eu tenho que pensar no churrasco. Nós não conseguimos nos libertar disso. Nós não conseguimos. Aí, mas nós queremos a bênção, nós queremos a vitória. Nós queremos a vitória. Querido, você está entendendo a palavra? Amém. O Senhor, Ele é misericordioso e bondoso. Ele está te dando a oportunidade de você ter uma vida maravilhosa nele. Às vezes você está olhando, poxa, mas é o meu dinheiro. Esse rei, né? A Bíblia até conta que existe só 2 senhores, né? Deus e o dinheiro, mamon, né? Está te prendendo, você não consegue se libertar disso. Mas hoje, querido, hoje em nome de Jesus, você será liberto. A Bíblia fala em Gálatas 5:18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Guiados pelo Espírito, queridos, é estar na graça do Senhor Jesus, é estar com a presença dEle. Se eu vou por esse caminho, Senhor, é da Tua vontade? Se não é, não faça. Tive a oportunidade, esses tempos atrás, de decidir fazer uma viagem, sozinho. Minha esposa, eu falei, amor, eu vou fazer isso. Será? Vou fazer. Eu olhei mais para a minha carne e para as necessidades da minha vontade do que pela vontade do Espírito Santo. Então eu decidi ir. No meio do caminho, eu estava já na outra cidade, quando eu fui pegar a carona, presta atenção aqui, queridos, quando eu fui pegar a carona, eu já me desagradei com quem estava junto, que a pessoa não tinha me informado quem estava junto. E eu falei para minha esposa, amor, tal pessoa aqui, eu não esperava, era para ser uma viagem só em homens, um deles levou uma mulher, uma namorada. E não, eu não negocio com isso. Então me informa, eu não quero omitir algo para minha esposa. Eu sou um cara que eu preciso, eu necessito estar na luz da palavra. Chegando no próximo do lugar, que a gente nem conseguiu chegar no lugar, um carro, tudo bem você ter um carro simples assim, que às vezes dá pau, às vezes dá problema, né? E eu já tive uns que parou de funcionar a bateria, né? Fumaciava motor, uma loucura. Agora você tem um carro avaliado em mais de 200 mil reais, dá problema, você percebe que a tua luta não está sendo só terrena aqui não, ela está sendo espiritual. Está sendo espiritual. Aí naquilo eu falei, mas misericórdia, né? Por que eu fui vir fazer essa viagem? Mas o Espírito Santo, né? Com toda a sua doce voz, Ele vai nos mostrando. Mas não era para você ter vindo. Você não me consultou. Então nós devemos consultar a Deus, querido. Tivemos que entrar num outro carro lá, fazer a viagem. Depois na volta o carro não ficou pronto, porque era sábado. Tinha que mandar na Volkswagen lá. Não deu certo, vim num carro mais apertado que, sabe, apertado, gente. Aí eu cheguei em casa acabado, eu falei, o que eu fui fazer? Por que eu fui fazer? A minha carne falando mais alto. A minha carne falando mais alto. E toda vez que eu coloco a vontade na minha carne, à frente da vontade de Deus dá errado. A Bíblia fala em Provérbios 16:3, coloca aí fazendo um favor. Provérbios 16:3, pessoas sabem de cor já. Aleluia, aleluia, meu tecladista aí, ó. Entrega as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Não, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Mas volta só no 3, querido. Tá, é Provérbios 16:3. Mas não pode. Não pode. É sério mesmo? Entrega as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Você tem que fazer o quê? Entregar. Não, escreveram hoje aí, vocês mesmos escreveram isso daí, né? Sim. Você só tem que entregar, querido. Você entregar os seus planos. Senhor, é a minha empresa,
Senhor, qual é que é o teu plano aqui para a minha empresa? É os meus negócios? Qual é o seu plano aqui para o meu negócio? Senhor, a minha família, qual que é o meu plano? Qual que é o seu plano para a minha família, Senhor? É uma viagem? É da sua vontade, Senhor? É uma compra de um apartamento, de uma casa, é uma viagem para Israel? É da tua vontade? Quem que quer comprar um apartamento novo aí? Eu quero. Eu estou em um aí financiado, mas eu quero outro, né? Graças a Deus que tem um banco. Aleluia. Vou voltar para a palavra, gente. Então você tem que entregar. Entregue as suas obras ao Senhor e vai se realizar. É você não deixar as coisas debaixo do tapete. Não esconda, querido. Não esconda. Pequenas pedrinhas a gente tropeça. Não esconda. Uma frase do pastor Márcio Valadão, da Batista da Lagoinha, muito linda, que ele fala assim, que nós não tropeçamos em grandes pedras, mas sim em pequenas. Sabe aquela pedrinha no sapato pequenininha que está machucando? Ah, tá tudo certo, tudo certo. E você vai mancando. Você vai mancando. Daqui a pouco aquilo ali começa a machucar tanto teu pé que você vai ter que marcar uma consulta porque teu pé está torto. Teu pé está inchado. É aquela pedrinha. Porque uma grande montanha, não, vamos por ali que tem uma montanha. Mas uma pequena pedra que está atrapalhando o teu dia a dia, essa daí você deixa quieto. O pecadinho, é um pecadinho, pastor. Dá? Não dá. Eu lembrei agora que logo que eu me converti, eu trabalhava num lugar que era pesado. Um lugar pesado. Um chefe assim, terrível. Quem teve esse chefe terrível aqui já? Daí o teu chefe está aí, ele tá bom, né? Era terrível. Os caras não acreditavam em Deus, até hoje não acreditam. Um já foi, inclusive, para Jesus. Foi no nosso clã, inclusive, entregou a vida para Jesus lá, né? Quase surrei ele lá. Eu falei, aqui não é lugar de brincadeira, rapaz. Tem que ser de verdade o negócio, para você ver como que era terrível os caras. Aí, eu lembro que o meu chefe, ele falava assim, se me ligarem aí, você diz que eu não estou. Eu falei, mas você está aí? Não, eu disse que eu não estou. Eu falei, eu não vou mentir. Aí, queridos, diversas vezes, você é pegado, você é tentado, né? Tentado pelo inimigo e provado por Deus. Deus não tenta ninguém. Tentação, Deus botou aquele negócio, eu pequei. Não. Deus te prova. Ele te prova para te capacitar. E eu fui provado para me capacitar. Isso há muitos anos atrás. Estou dando um exemplo para vocês. Aí ligava, não, ele está aqui. Deixa eu falar com ele. Entregava o telefone assim. Ele me olhava assim, querendo me matar, né? Eu falei, eu não vou mentir. Mas eu ganhava confiança, ganhava credibilidade. E o melhor, o que ele pensava para mim também nunca importou. Era o Senhor que eu queria sempre agradar. É o Senhor. Então, querido, esta manhã, eu quero convidar você a ficar de pé. E convidar o Senhor a levantar esse tapete. Senhor, me ajuda a levantar esse tapete aqui, Senhor. Porque esse tapete, querido, às vezes tem muita vergonha ali dentro. Tem muita vergonha. Eu vou dar um outro exemplo, e nós vamos servir a Santa Ceia. Há uns 7, 8 anos atrás, quando eu busquei restaurar a vida da minha mãe, ela estava tinha ido buscar ela em Santa Maria, por uma ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá e retire tua mãe do lugar que ela está. E eu peguei uma noite, falei com a minha esposa, amor, eu vou fazer isso. Pedimos alguns sinais a Deus, e o Senhor confirmou. Eu falei, não, eu vou. Saí numa sexta-feira à noite, noite inteira viajando, estava eu e o pastor Sandro. E chegando lá, eu tirei minha mãe numa posição assim, terrível. E não foi a primeira vez que eu fiz isso, querido. Você daqui a pouco está pensando, pastor, mas só fez essa vez? Não, diversas vezes. E aí, quando eu falei, mãe, pega só tua roupa, que você vai entrar dentro do carro comigo e você vai embora comigo. Vai ser agora. E ela ficou meio surpresa, e conhecendo o filho que ela tem, ela realmente pegou as coisas delas e se colocou dentro do carro. Eu morava em Xanxerê, chegando em Xanxerê, comecei a restaurar algumas coisas que eu sabia que estava debaixo do tapete. A primeira delas foi falar com meu irmão que está ali, foi falar com a minha irmã, e eu falei, vocês precisam pedir perdão para o outro.
Porque o perdão vai fazer, a falta de perdão vai fazer vocês ir para o inferno. E aí eles choraram, se abraçaram e se perdoaram. Minha mãe com diversos traumas, abusada pelo pai, abusada por um cara chamado de baiano. Muita dor no coração, muita dor no coração. Diversos momentos eu ligava para ela por telefone, falava, mãe, perdoa, mãe. Ela não conseguia falar, ela ficava gemendo. E eu por telefone declarando, mãe, perdoa. Perdoa, ele já morreu, mãe. Perdoa porque vai ser melhor para a tua vida. Difícil, difícil. Até que, quando eu coloquei ela lá em Xanxerê, a gente não entende os planos do Senhor. Porque depois de um tempo, ela sentada num sofá preto que eu tinha, que está lá na minha sogra, até na chácara. Eu lembro como se fosse hoje. Ela nunca teve carinho de um homem. Ela sentou na minha perna, assim. E eu passava a mão na cabeça dela, ela ficava falando, filho, eu fui abusada, filho. E como é difícil você falar para alguém, queridos, que é sangue do teu sangue, sabe? É fácil falar, perdoa. Mas a dor que eu sentia por ela era tão forte. Eu falava, mãe, é necessário se perdoar. Toda essa culpa, toda essa dor, Jesus já levou na cruz do Calvário. Depois de um tempo, queridos, eu iniciei um projeto aqui com um amigo meu em Chapecó, em nome de uma outra igreja, eu nem pastor, nem sou nada, inclusive. E tivemos um grande culto lá, ali no Lang, e o pastor, meu amigo, ministrou uma palavra linda e falou, quem quer entregar sua vida para Jesus? Acho que até o meu compadre estava lá. Ela foi lá na frente, ela entregou sua vida para Jesus, ela chorava, eu já tinha colocado um casaco bonito nela, tinha vestido ela como eu sempre imaginei que a minha mãe deveria ser. Isso foi maravilhoso. Mas eu sempre estava alimentando o coração da minha mãe. Porque, querido, para você se desviar dos caminhos é um piscar de olhos. Por isso que você está aqui hoje nessa manhã, que você poderia estar almoçando já, sei lá. Você está aqui alimentando o teu espírito, você está se fortalecendo. E ainda mais com essa Santa Ceia que você vai ser servido. Passou um tempo, queridos, minha mãe foi para a casa da mãe dela, que não é biológica, é uma grande história. Eu teria que ter um culto aqui só para me contar esse testemunho da minha vida. Eu fui lá, a minha nenê já tinha nascido. Nós tínhamos ido a Rio Negrinho, na casa do meu compadre Sandro lá, irmão da Gesane, minha comadre. E eu já vou finalizar, queridos. Aí, na volta, eu falei, amor, para a Rubiana, amor, eu preciso passar em Curitibanos, a cidade. Eu preciso apresentar a minha filha para minha mãe. Aquela lá foi a última vez que eu vi ela presencialmente, né? Última vez. Naquele dia o Espírito Santo me impeliu com tamanha ousadia, que eu peguei uma água lá, falei, hoje eu quero te batizar, mãe. Eu peguei uma água num copo assim, enchi minha mão de água e falei, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu olhei para minha avó, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A casa onde minha mãe estava e onde ela cresceu era um prostíbulo. Minha mãe cresceu, não sei se tu está entendendo o que eu estou falando. Minha mãe cresceu numa zona. A referência de homem para ela era o homem que traía a esposa. A referência de mulher era a mulher que se doava. E tanta tragédia, sabe, tanta tragédia, até chegar na minha vida. Até chegar na minha vida. A derrota, queridos, não é definitiva. A tua vida está transformando e está fazendo toda a tua geração ser transformada por causa de você. Por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, glória a Deus. Passou algum tempo, querido, e eu já vou finalizar. Era acho que um sábado, um feriado. Sexta, eu acho
Acho que era sábado, né? Não, amor, eu acho que era uma segunda-feira, feriado, e terça-feira as coisas funcionavam lá. Era isso aí mesmo. Minha irmã me ligou de manhã cedo, eu estava lendo a Bíblia, estava no meu devocional diariamente, de manhã cedo. A minha irmã me ligou, eu falei, ué? Ela já com a voz trêmula, ela falou, mano, aconteceu uma tragédia, aconteceu um problema. Eu falei, ué, o que aconteceu? Pensei, a avó morreu, né? Minha avó, sei lá, tem 300 anos, nunca morre. Aí ela falou, você pode rir, querido, tudo certo. Ela falou assim, não, quem veio a falecer foi nossa mãe. Sabe, aquilo ali me doeu de um jeito. Mas o Espírito Santo ele foi me consolando, ele falou, o teu papel você fez. Você me ouviu quando você foi tirar ela lá do lado, de onde ela estava, em Santa Maria. Você trouxe ela para cá, você corrigiu algumas coisas com os seus irmãos. Depois você levou ela lá para cuidar da mãe que acolheu ela dentro de um balaio, de um cesto, porque ela foi deixada lá, foi abandonada. Ah, Espírito Santo, eu te amo. E aí, eu fui até Curitibanos, velamos ela, eu, meu irmão e minha irmã. E, querido, a gente não está preparado para a morte. A gente não está preparado para a morte. Fizemos o enterro, muito simples, poucas pessoas, mas eu estava ali, e a presença do Senhor também. Na madrugada, e eu vou finalizar com isso, eu pedi, Senhor, eu preciso de um sinal, Senhor. Preciso de um sinal. Eu creio que minha mãe foi salva. Com todas as dificuldades, com tantos problemas, ela foi salva porque ela creu em Jesus. E a Bíblia fala em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. É a palavra do Senhor. E eu creio, e será salvo tu e a minha casa e toda a minha casa. E eu difícil dormir, meu irmão estava junto comigo. De madrugada eu sonhei que eu encostei no caixão, no caixão, encostei o meu rosto no peito dela e eu senti a respiração dela, respirando. E o Senhor me falou, ela não está morta, ela vive, ela está viva. Porque o cristão, querido, que entregou a sua vida para Jesus, você não vai conhecer a morte, querido. É aquele salmo que fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sabe o que é esse vale? É o vale que nós iremos passar para chegar até Jesus. Eu não temerei coisa alguma, porque o Senhor está comigo, querido. O Senhor está na sua vida. Hoje você está tendo o privilégio de acessar a Santa Ceia, de acessar essa graça maravilhosa e ser salvo. A tua eternidade está sendo transformada. A tua eternidade. Não brinque com isso, querido. Não brinque com coisa séria. Tire tudo que está debaixo do tapete agora, porque nós vamos servir a Santa Ceia. E você pode servir. A Bíblia fala para o homem examinar a si mesmo. Pode começar a servir. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, querido.